galera! Sejam muito bem-vindos à Monitoria de Cálculo 3. Para quem não me conhece, eu sou a Ani. Hoje eu vou falar sobre a equação diferencial exata de primeira ordem. Em sua definição, uma equação diferencial exata é uma expressão diferencial com a forma m de xy dx mais n de xy dy é igual a zero. Por exemplo, 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a zero, sendo que o 2xy dx equivale ao mxy dx e o x ao quadrado menos 1 dy equivale ao nxy dy. Uma equação diferencial é exata se dRound m sobre dRound y for igual a dRound n sobre dRound x, sendo que dRound m sobre dRound y representa a derivada do mxy, enquanto dRound n sobre dRound x representa a derivada do nxy. Mas como que isso funciona? Vamos lá. Se eu pegar esse exemplo do 2xy dx, eu já sei que ele corresponde à parte do m. Então eu vou derivar 2xy. Só que tem duas letras. Se eu olhar dRound m sobre dRound y, eu estou vendo que essa derivada faz referência ao y. Então eu só vou derivar y. E dx eu encaro como um número qualquer. Por isso, a derivada de y é 1 e nós vamos ter apenas 2x. Já x ao quadrado menos 1 corresponde à parte do n. dRound n sobre dRound x está fazendo referência ao x. Por isso, eu vou derivar tudo que tiver x. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 1 é zero. Podemos perceber que 2x é igual a 2x. Então, a equação é exata. Logo, nós vamos resolver tendo em mente que f de xy, que é a função de x e de y, é igual a constante. E nós vamos ter que integrar essa equação. Há duas possíveis fórmulas para começar a resolver a nossa integral. Eu posso considerar, primeiramente, o m, então a nossa integral seria f de xy igual a integral de mxy dx mais hy. Ou nós podemos fazer em relação ao n, considerando que o f de xy é igual a integral de mxy dy mais g de x. Para entender melhor as fórmulas, vamos começar a praticar. No exemplo 1, nós temos a equação 5x mais 4y dx mais 4x menos 8y ao cubo dy igual a zero. O primeiro passo para saber se ela é exata ou não é achar as derivadas correspondentes à parte de m e de n e ver se são iguais. Por isso, se eu pegar a primeira parte, 5x mais 4y, lembrando que essa parte equivale ao dRound m sobre o dRound y. Então eu vou derivar em relação ao y. 5x, como não tem y, eu já descarto ele. 4y, derivando 4. Agora, dRound n sobre dRound x faz referência à parte n da equação, e eu preciso derivar em relação ao x. Derivada de 4x, 4. Menos 8y ao cubo não tem x, então eu descarto. Então eu posso ver que dRound m sobre y e dRound n sobre x equivalem a 4. E por isso, a equação diferencial é exata. Não necessariamente porque deu 4, mas porque as duas derivadas têm o mesmo valor. Agora a gente pode começar a resolver.
Vamos primeiro usar a fórmula f de xy igual a integral de mxy dx mais hy. Substituindo na fórmula, f de xy vai ser igual a integral de 5x mais 4y dx mais hy, que é o valor que a gente ainda não tem. Então a gente continua resolvendo. O 5x com 4y, a gente pode dividir ele em duas integrais diferentes. Então nós vamos ter f de xy igual a integral de 5x dx mais integral de 4y dx mais o hy. Lembrando que sempre quando tem número dentro da integral, a gente tira ele e deixa esse número multiplicando pela integral. Por isso, f de xy é igual a 5 vezes integral de x dx mais 4y vezes integral de dx mais hy. Por que a gente tira o y também se o y não é número? Lembrando que, como a nossa integral em relação a dx, nós só vamos integrar os valores que tenham relação com x, que é o próprio x. O 4y, no caso, a gente está vendo como um número só. Olhando na tabela, a integral de x é x² sobre 2, e a integral de dx é x. Por isso, nós temos f de xy igual a 5x² sobre 2, mais 4yx mais hy. Se a gente olhar f de xy, parece que nós já encontramos um resultado. Por outro lado, tem o hy que a gente precisa saber o que significa. Quando a gente começou a integral, a gente só usou o m. E para achar o resultado final da equação, nós precisamos usar os dois lados. E como é que a gente vai unir os dois? Já vamos chegar lá. d f de xy sobre d de y representa a derivada do valor que nós temos de fxy. Lembrando que, como está sobre d de y, nós vamos derivar em função de y. Por isso, a derivada de 5x² sobre 2 vai ser 0, 4yx vai ser 4x, porque nós vamos manter o 4 e o x e derivar o y. Derivada de y, 1. E o hy vai ser h'y, até que a gente tenha o resultado dele. Por isso, a nossa derivada de f de xy vai ser 4x mais h'y. Olhando para a nossa equação inicial, nós podemos perceber que nós já usamos a parte correspondente ao m de xy. E agora vamos começar a usar a parte correspondente ao n de xy. Por isso, 4x menos 8y ao cubo vai ser igual ao 4x mais h'y. Nessa nova conta que nós achamos, nós precisamos descobrir o valor de h'y. Por isso, nós vamos jogar ele do lado esquerdo, isolando do resto da equação. Menos h'y é igual a 4x, passo o 4x para o outro lado e ele vai ficar negativo, e passo menos 8y ao cubo para o outro lado que vai ficar positivo. 4x menos 4x é 0. Então, nós vamos ter menos h'y igual a 8y ao cubo. Só que nós não podemos deixar esse h'y negativo e vamos multiplicar toda a linha por menos 1. H'y vai ser igual a menos 8y ao cubo. Uma vez que nós já temos o resultado da derivada de hy, fica fácil achar o valor do hy. Assim como a adição e a subtração são opostas, a integral e a derivada também são. Por isso, integral de h'y dy é igual à integral de menos 8y ao cubo dy.
a integral de H'y é igual a HY, que é igual a menos 8 vezes integral de y ao cubo dy. O valor da integral de y ao cubo é y elevado a 4 sobre 4. Então, nós vamos ter H'y igual a menos 8 vezes y elevado a 4 sobre 4. Simplificando, nós vamos ter menos 2y elevado a 4. Lembrando da fórmula que vimos nos slides anteriores, f de xy é igual a constante. E o valor de fxy que nós achamos foi 5x² sobre 2 mais 4yx mais hy. Nós vamos ter uma constante, ou c, igual a 5x² sobre 2 mais 4yx mais hy. Mas agora a gente já tem o valor de hy, por isso c vai ser igual a 5x² sobre 2 mais 4yx menos 2y elevado a 4. E para deixar tudo na mesma fração, nós podemos multiplicar 2 pelo 4 e o 2 pelo 2. Então, nós vamos ter c igual a 5x² mais 8yx menos 4y elevado a 4 sobre 2. E esse vai ser o resultado final da nossa equação. E por enquanto é só. Não se esqueça de seguir a UGB nas suas redes sociais e obrigada por ver o vídeo. E não se esqueça de deixar o seu comentário no fórum do NEAD e curtir o vídeo caso ele tenha ajudado.